É que o meu tá servindo de apoio pro seu, que tá com fone. Vamos ver. Opa, boa noite. Boa noite, pessoal que tá chegando. Como estão? Como vão? Lucas, Thiago, renda extra. E aí, pessoal, como estão? Durval, que tá chegando agora. E aí, pessoal? Bom, o assunto dessa live é pra gente poder falar sobre copy. Copy é um assunto muito importante para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com vendas, ou seja, para todo mundo, né? Porque não há negócio que não exija venda, não há negócio que não sobreviva sem a venda. Então, a gente está falando, o assunto que a gente vai tratar aqui, que são copies, nós vamos aplicar no marketing digital, que é o nosso foco prioritário, né? Mas você também vai conseguir aplicar até num pitch de vendas ao vivo ali com a pessoa. Você vai conseguir aplicar num negócio local, se você trabalha, tem um negócio, uma loja, algo que a venda seja offline, é possível aplicar também. Pessoal que tá chegando agora, Thiago tá dizendo aí que novos conhecimentos, isso aí. Lucas, vamos começar mais uma live? Isso aí, galera. Bom, eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida sobre copy pra gente poder começar. Bom, antes de mais nada, né, deixa eu me apresentar. Às vezes podem ter aqui algumas pessoas que não me conhecem. Eu sou a Rafaela Barreto, eu trabalho com marketing digital para jornalistas. E hoje a gente vai falar sobre copy. Quem não sabe o que é copy? Galera, copy nada mais é do que um texto persuasivo. E aí, esse texto persuasivo a gente pode usar tanto para poder fazer a comunicação de vendas em si, né, que é aquela que a gente chama de carta de vendas, que é quando a gente faz uma comunicação mais direta no estilo compre já, ok? Que é quando você oferece realmente algo a ser comprado, ou essa copy também pode ser utilizada de forma mais velada, digamos assim, né? Que é quando você faz a escrita ou texto em vídeo, enfim, porém que você está persuadindo, você está envolvendo o seu leitor, o seu prospect, mas não necessariamente você está fazendo uma venda propriamente dita, ou seja, aquela que envolve o dinheiro, né? Que envolve o investimento. Felipe, que tá chegando agora, Elson, Fabiano e mais outras pessoas que estão chegando. Boa noite. Pessoal, vamos lá. Pra quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Lucas tá falando que usa muito no dia a dia e é sempre bom aprender. Isso aí, Lucas, vamos junto. Bom, galera, a gente precisa entender, né? Eu já falei um pouquinho sobre o que é copy e para que serve uma copy. A copy, ela serve para a gente poder envolver o nosso leitor, o nosso prospect, nosso cliente, a pessoa que você está negociando, o seu possível cliente, ok? Por quê? A copy, como ela causa uma emoção, a gente vai ver aqui mais a fundo nessa live que a copy, ela causa uma emoção dependendo da estrutura e da escolha de palavras que você usa, do estilo, o contexto que você vai buscar, você vai conseguir despertar uma emoção no seu prospect e a partir disso você vai envolvê-lo num sentimento que vai levar a uma ação. E aí essa ação a gente poderia chamar de venda, né? Que pode ser a venda propriamente dita, ou pode ser um outro tipo de ação, que aqui no marketing a gente chama de conversão. É uma conversão variada, que pode ser baixar um e-book, baixar um material, gerar uma proposta. Podem ser N coisas que a gente chama de conversão, ok? E aí, eu quero contar para vocês onde a gente pode usar copy. A copy, ela pode ser usada tanto
em texto, que aí em texto a gente pode usar esse mesmo texto em e-mail marketing, em sequência de e-mails. A gente pode usar numa carta de vendas, a gente pode usar num texto para WhatsApp, até para SMS. Olha, pasmem que tem grandes empresas fazendo lançamento e faturando milhões por SMS, ok? Pleno 2019. Então, uma boa copy, ela faz diferença. Claro que aqui nesse caso isolado, né, que eu tô comentando sobre o lançamento via SMS, envolveu toda uma estrutura por trás, mas aqui grande parte desse lançamento tem a ver com a copy. Quem aqui lembra do caso Betina, que aconteceu há pouco tempo? Não tem tanto tempo assim, onde nós tivemos uma explosão. Pá, você entrava no YouTube, Betina. Você abria a tampa da privada e tava lá a Betina. Então, assim, aquilo ali é copy pura. A Betina disse mentira? Não. A Betina fez uma copy bem feita, que envolveu várias pessoas, né? Muitas pessoas começaram a investir, ou enfim, converteram a partir daquele vídeo, conheceram a empresa, a Empíricos, a partir daquele vídeo. Então, aquilo ali é copy bem feita. Aqui eu não vou entrar no mérito se é certo, se é errado o que a Empíricos fez, mas verdade é que deu certo, né? Que a estratégia deu certo. Eles se propuseram a fazer uma coisa e puf, explodiu no Brasil, né? E nada mais é do que copy. Então, a gente vai usar, aqui eu vou comentar sobre algumas estratégias de copy nessa live, ok? Nessa noite. E vocês vão ver que nada mais não é mentira. Nada mais é do que um texto bem feito e persuasivo. Vamos lá, galera que tá chegando agora, boa noite. Lucas aí tá dizendo pra gente que faz realmente uma grande diferença no mercado, e é verdade. Antes da gente começar a falar sobre as estruturas propriamente ditas, eu vou dar alguns recadinhos. Essa live vai durar mais ou menos aí meia hora, 40 minutos, porém ele é um assunto mais extenso e um assunto um pouco mais técnico, então pode ser que a gente ultrapasse um pouco aí esse tempo. Outro aspecto importante também é que eu vou mandar as 4 estruturas de copy que eu vou falar aqui nessa live. Eu mandei ontem no nosso grupo do WhatsApp. E aí eu mandei já escritinho todo o passo a passo, toda essa estrutura para as pessoas que participam do nosso grupo do WhatsApp. E quem tiver aqui, que quiser participar, também é só entrar lá no grupo, que hoje eu vou dar uma colher de chá. E aí eu mando novamente esse material para vocês, ok? Bom, então vamos lá. A gente tem 2 premissas muitíssimo importantes a respeito do copy que a gente não consegue prosseguir sem falar delas. A primeira é a gente ter a compreensão clara de quem é a nossa persona, porque a sua persuasão só vai funcionar se você saber quem é a outra pessoa, se você souber quem é o seu cliente. Por quê? Você só vai gerar remoção em alguém se você souber o que esse alguém busca, o que esse alguém quer de transformação, o que esse alguém está passando, concorda? O segundo aspecto super importante para a copy fazer efeito é que você precisa ter compreensão sobre o campo semântico daquelas pessoas, ou seja, qual tipo de palavras aquelas pessoas buscam, aquelas pessoas usam normalmente no seu dia a dia. Porque às vezes a gente fica usando muito termo técnico e nem sempre o seu cliente tem compreensão, né? Aí a galera que é da engenharia, que é da comunicação, que é da arquitetura, que tem termos extremamente técnicos e que fazem super sentido para quem é da área, mas não significam nada para o seu cliente. O seu cliente ele só quer saber do final. Ele só quer saber do que ele vai ter em troca, do que ele vai ter de resultado, que você vai fazer para poder atingir aquilo. Então, a compreensão, a semântica, a escolha de palavras também faz muita diferença na copy, ok? Outras 2 coisas que são importantes na copy também são os gatilhos mentais, que eu já falei em outras oportunidades sobre gatilhos mentais, eu posso mais à frente também aprofundar um pouco mais, e também as palavras emocionais. As palavras emocionais são o quê? Nada mais são do que palavras que de fato despertam uma emoção no seu leitor, no seu prospect, no seu possível cliente, ok?
Ou seja, são palavras como já, agora, compre aqui, palavras como, deixa eu pensar, poucas vagas ou novidade. E aí são coisas que dão mais emoção ao seu texto. Compreende como seu texto fica menos duro ao usar essas palavras? Então também são importantes. Vamos lá? Vamos começar agora para a gente poder falar sobre as 4 partes, as 4 estruturas de copy que eu vou trazer aqui hoje. Nós temos no mercado, peraí que deu aqui, a câmera saiu um pouquinho, vamos lá? Nós temos no mercado vários tipos de estruturas de copy, ok? E aqui eu trouxe a principal, que é a mais antiga. Gente, copy, para quem não sabe, é algo milenar. É algo que começou lá no século XIX e vem sendo aprimorado. E a técnica, uma das estruturas que eu vou trazer aqui para vocês, é algo que deu certo, dá certo desde o século XIX, dá certo em pleno 2019 e vai continuar dando certo durante muito tempo, porque ela tem algumas estruturas. Vocês vão compreender que são estruturas, são partes que chamam realmente a atenção do leitor, chamam a atenção do nosso cérebro. Então, são coisas que são conhecimentos muito antigos e que dão certo e que vão continuar dando certo, ok? Bom, o modelo mais antigo e mais comentado sobre copy é o AIDA. O AIDA, que são 4 partes, né? O atenção, interesse, desejo e ação. O que significa? A gente pode usar o AIDA, a estrutura do AIDA, tanto como estrutura para o texto, ou a gente pode usar o AIDA como estratégia de marketing, ok? Vou dar um exemplo. Para a estratégia do marketing, eu vou exemplificar aqui através daquele filme A Bruxa de Blair. Cara, quem aí, a galera aí que tava mais adolescente nos anos 2000, que tava adulto nos anos 2000, com certeza viu esse filme. Eu tenho certeza que viu. A Bruxa de Blair foi uma produção cinematográfica que gastou $35 mil e arrecadou nada mais, nada menos do que 280 milhões de dólares, usando essa técnica do AIDA, ok? Então fica comigo que eu vou te explicar direitinho como foi essa questão, como foi esse trâmite. No AIDA, na estrutura do AIDA, a gente tem primeiro chamar a atenção, ou seja, especificamente para esse filme aqui da Bruxa de Blair, eles fizeram um marketing muito bacana, muito grande, antes de começarem as gravações, né? Aquela explosão, aquela coisa mais viral, assim, vai acontecer, ok? No vai acontecer, ou seja, chamar a atenção. Depois, eles criaram uma estratégia para poder chamar para o interesse, que é a segunda parte do AIDA. O interesse é onde você vai envolver, vai persuadir o seu leitor, o seu prospect, seu cliente, sua audiência, ok? E aí, quando eles partiram para essa parte do interesse, foi onde começaram a mostrar pequenas cenas do filme, alguns spoilers. Na época nem chamava spoiler, né, gente? A gente chama hoje em dia, mas na época lá, quando foi lançar esse filme, nem existia, a gente nem falava isso. E aí começaram vários spoilers, aqueles burburinhos. E partiram para a terceira fase do AIDA, que é o que eu desejo. Você pode comprar o seu ingresso para o cinema para poder assistir esse filme, porém você tem que comprar com muita antecedência, porque é um filme que está estourado, você não vai encontrar vagas. E por fim, a 4ª e última ação do filme foi o ação realmente, né? Que seria o ato de comprar o ingresso do filme ou alugar o filme na locadora, né? Que na época a gente ainda fazia isso. Então, aqui eu tô trazendo um exemplo para vocês de como você pode usar a estratégia do AIDA para o marketing, para o seu produto, ok? Mas também a gente tem a mesma estrutura do AIDA
para o texto, que é a ênfase que a gente vai dar mais aqui nessa live, nesse vídeo, ok? Para o texto, você vai fazer exatamente da mesma forma. Você vai usar primeiro uma headline para poder chamar a atenção. O que é uma headline? A headline é o título do nosso texto. E aí, lembrando que esse texto, você pode usá-lo tanto para e-mail, para WhatsApp, ou ainda você pode usar esse texto para outra mídia, ou seja, usar esse texto para depois gravar um vídeo, usar esse texto para depois gravar um áudio, ok? Isso tudo é copy. Então, primeiro a gente tem o AIDA, que aí, na atenção, a gente vai chamar a headline, a gente vai criar uma headline que chama atenção, que seja curiosa, que tenha alguma novidade, algo que desperte a atenção do seu leitor. Lembre-se, tudo num texto tem função. Tudo ali há uma razão para existir, né? Não tá ali, as palavras não estão ali sem objetivo. Se tá sem objetivo é porque você tá errando. Volta no final da fila e faz de novo. Então, a função de um título é fazer com que a pessoa abra o e-mail ou que ela se interesse por aquele conteúdo. A função do primeiro parágrafo é chamar a atenção e fazer com que a pessoa leia o segundo parágrafo, ok? Então, assim sucessivamente. Então, voltando aqui para a fórmula do AIDA, a gente tem primeiro a headline, em segundo passo a gente tem o interesse. E aí, no primeiro parágrafo, nesse segundo momento, na segunda etapa do AIDA, é onde você vai despertar o interesse do seu leitor. Por exemplo, deixa eu pensar no exemplo aqui para poder ficar mais claro. Eu vi uma matéria super interessante, que vai ficar mais claro. Headline, exemplo de headline. Cientistas usam corpo como bateria, assim como no Matrix. Olha que headline foda. Fala pra mim se você não ia abrir essa matéria. E aí, na parte do interesse, você vai explicar a novidade, você vai criar um engajamento, você vai falar sobre coisas não usuais, entendeu? Na terceira etapa da nossa headline, lembrando que aqui a gente vai falar sempre de estruturas com 4 etapas. E aí, essas 4 etapas podem ser textos gigantes ou podem ser textos minúsculos, como para um SMS, ok? Não existe texto grande ou pequeno, existe texto chato. Então, vai depender de como você está estruturando aí. Na terceira etapa do nosso AIDA, que é a fase onde a gente vai escrever sobre o desejo, é onde você vai despertar no seu leitor o desejo por aquilo que você já explicou em cima, entendeu? Ou seja, você pode falar que há um teste, aqui nesse exemplo qualquer que a gente está dando, você pode falar que existe um teste onde apenas alguns seres humanos podem usar seus corpos como bateria, ok? Lembra que aqui eu tô dando um exemplo só mesmo para poder ilustrar, mas aí você vai levar para sua realidade, você vai transformar para o seu nicho, beleza? E no final, e não menos importante, no final de todas as estruturas de copy que a gente vai ver aqui, e também no do AIDA, a gente coloca um CTA. Rafael, o que é um CTA? Nada mais é do que um call to action, que é um botão onde você vai chamar para uma ação. Ou seja, esse botão pode ser um botão de venda, né, no estilo compra aqui. Ele pode ser um botão de leia mais, de quero gerar minha proposta, de me cadastro, de se cadastrar, né, quero cadastrar. Pode ser um botão para, enfim, qualquer tipo de conversão que seja o seu objetivo. Então, a gente está aí no final, o CTA. Bom, finalizada a nossa ida, a nossa primeira estrutura de copy que nós vamos ver hoje. Quero ouvir aí de vocês se tá tudo certo, se vocês têm alguma dúvida ou se tem alguma consideração a falar a respeito do AIDA ou de copy de forma geral, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como empregar isso no negócio de vocês, posso dar um exemplo agora e a hora é essa. Bom, vamos lá, pessoal que tá chegando agora, Paulo Massini, Gabi, Johnny, obrigada Johnny, vi aqui você falando sobre a dicção, obrigada, Ian que tá chegando agora. Vamos lá, pessoal.
A próxima estrutura que a gente tem sobre copy, que é a estrutura que eu vou dar agora. Gente, lembre-se que é passo a passo, ok? Eu vou dar uma estrutura passo a passo, arroz com feijão, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí você vai aplicar aí no seu negócio. A única coisa que você vai mudar, logicamente, são os contextos. Você vai trazer isso para a realidade do seu negócio, a realidade das pessoas que você está prospectando, entendeu? Mas a estrutura é a mesma para qualquer tipo de negócio, online, offline e qualquer tipo de comunicação. Vamos lá. Próxima estrutura que a gente tem é o PASA, ou seja, a gente vai ter as mesmas 4 estruturas. Na primeira delas é onde a gente vai apresentar um problema para o nosso prospect. Ou seja, você vai falar para ele que, opa, existe algo aqui que pode trazer problema para você. Por exemplo, eu li uma matéria hoje na Super Interessante que a headline era assim: meditação causa... Meditação causa experiência ruim em 25% dos praticantes. Eu li essa headline hoje. Esse é um exemplo de problema, ok? É um exemplo de headline que a gente pode empregar nessa estrutura do PASA. Você apresentou um problema no início, e aí você vai explicar um pouco melhor. Na próxima etapa é onde você vai agitar o problema, ou seja, onde você vai mostrar para aquela pessoa que aquele problema é realmente grande, que aquele problema merece atenção, que aquilo é algo que ela precisa fazer alguma coisa para poder solucionar, para não deixar o problema ficar gigante, entendeu? Então, no segundo parágrafo, no segundo momento, onde você vai dar uma agitada no problema. E aqui, usando o exemplo que a gente está dando, você pode falar, eu não li a matéria, tá, gente? Só li a headline, só li a manchete, né, para os jornalistas. Mas aqui você pode falar que há certas posturas da meditação, principalmente para iniciantes ou até mesmo para aquelas pessoas que já praticam há muitos anos, praticam há muito tempo, mas que podem causar uma experiência ruim no usuário, no praticante. E aí, nesse segundo momento, você vai explicar um pouco mais, porque o objetivo desse segundo momento é trazer compreensão do problema. A pessoa só vai entender que o problema existe quando ela compreender aquele problema. Senão, por exemplo, eu li nessa mesma edição da Super Interessante que lá na Lua tá tendo terremoto porque a Lua tá se encolhendo. Problema. Em tese, isso daí não tem nada a ver comigo. Então, não me atingiu, não me despertou o interesse. Vocês compreendem? Na terceira etapa da nossa segunda estrutura de copy, que é o PASA, a gente vai usar solução. Primeiro você colocou um problema, depois você agitou esse problema para torná-lo compreensível e realmente grande para o seu leitor. Na terceira etapa, você vai usar a solução, ou seja, é onde você vai resolver o problema colocado acima. Na última etapa dessa estrutura, a gente vai colocar um CTA. Lembrando que o CTA é alguma ação, chamada para ação, que pode ser um botão de compra, pode ser um botão de qualquer outro tipo de conversão. Fechou? Galera que tá chegando agora, Guto, vamos ver aqui, vamos ver, não sei se vocês têm alguma dúvida, se tiver vai me mandando que a gente vai conversando, ok? Para terceira estrutura de copy que a gente vai ver hoje, que é a ceia. A ceia, ela é um pouco menos usada, mas eu resolvi trazer porque ela é muito eficiente. Então foge um pouco do óbvio e para alguns tipos de negócio vai fazer muito sentido, para outros nem tanto. Lembrando que aqui você não precisa ficar sempre numa mesma estrutura de copy, você pode variar e você pode empregar a mesma estrutura de copy em várias situações diferentes, porque a gente está seguindo a mesma estrutura, mas não o mesmo tema, não as mesmas palavras, então você pode também mesclar, ok? A primeira etapa da nossa ceia, né, C-E-I-A,
que é a nossa estrutura de copy, a terceira que a gente vai ver hoje, a gente vai conscientizar o nosso leitor sobre determinado tema. Ou seja, trazendo aqui, dando um exemplo só para poder ilustrar melhor, a gente poderia falar, por exemplo, 5 aeroportos vão despachar bagagem de mão mesmo fora do padrão. É um exemplo de conscientização, ok? No segundo momento, a gente tem uma explicação. Lembra? CIA. Na explicação é onde você vai explicar melhor, dar mais detalhes sobre aquele assunto que você falou anteriormente. Na terceira parte é onde a gente vai colocar a indignação. Tem que ter uma indignação. Você tem que estar pé da vida sobre determinado tema, você tem que ter passado por alguma situação negativa, você tem que expor algo que vai, como vou dizer, que vai dar o desejo ao seu leitor de fazer algo, tomar alguma ação para poder solucionar aquele problema que você expôs, entendeu? Então, nessa terceira etapa é onde você vai expor uma indignação perante a um determinado tema, que é esse que você explicou anteriormente. E na quarta etapa é o CTA. Lembre-se que para as 4 etapas que a gente vai ver aqui, sobre as 4 estruturas de copies que a gente vai ver aqui hoje, em todas elas o CTA está presente, porque uma copy, ela existe com o objetivo, que é converter. E aí o CTA é o botão, é o momento onde a conversão vai acontecer, ok? E na quarta etapa que a gente tem, na quarta estrutura de copy que a gente tem, e não menos importante, a gente tem o PHSA. Rafaela, o que é isso? Gente, o PHSA, quem aqui já parou para poder observar que as estruturas dos filmes hollywoodianos são muito parecidas? Sempre tem um mocinho ou um protagonista e que a vida dele era muito difícil, que ele tinha um problema, e que isso, que aquilo, e que aí, de repente, ele conseguiu solucionar aquele problema, aconteceu ali alguma coisa na vida dele, que tudo mudou, e a partir desse tudo mudou, a vida dele é diferente, hoje ele é uma pessoa renovada, ele é isso e aquilo. É a mesma estrutura, eu vou explicar melhor para vocês. A ideia, a concepção é a mesma dos filmes hollywoodianos, ok? Aqui, a gente pode usar uma estrutura do herói transformado. A gente chama de herói transformado no marketing o caso de pessoas que elas passam por esses casos hollywoodianos, entende? No meu caso, eu sou o herói transformado. Por quê? Eu antes tinha um problema, ou seja, eu não conseguia compreender o marketing digital porque não era a minha área de formação, não era a área que eu estudava, que eu sou jornalista. E aí, o meu problema quando eu chegava para poder trabalhar, para poder estagiar, ou para poder, enfim, exercer a profissão, tudo que me pediam no mercado era conhecimento de marketing, mas essa não era a minha formação. E aí, na próxima etapa, a gente tem o quê? Eu fui adquirindo conhecimento de marketing através de estudo, através de experiência profissional dos lugares onde eu passei, que eu trabalhei, das pessoas que eu conversei. E hoje eu tenho conhecimento de marketing, tanto que eu ensino isso para outras pessoas. Então, essa nada mais é pura e friamente a estrutura da jornada de herói que a gente vai usar aqui como o último exemplo de copy que eu vou dar nesse vídeo, ok? Que é o PHSA. Na primeira etapa do PHSA, que é o primeiro, que é o P, é o protagonista, que é onde você vai fazer a apresentação do seu personagem principal, do seu protagonista, ok? E aí você vai contar a história dele, falar quem é ele, onde mora, por que mora, e não necessariamente dessa forma, tá? Você pode aplicar essa mesma estrutura PHSA para fazer cases de sucesso, e isso é maravilhoso, porque quando você usa essa estrutura no seu cliente transformado, você vai conseguir atingir emocionalmente aquelas pessoas que ainda não adquiriram o seu produto ou o seu serviço ou que estão ainda passando pelo processo de transformação. Um exemplo, você está dando um curso, são pessoas que ainda estão fazendo o seu curso e aqui ela está vendo o depois, né? O lado B de quem já fez aquele curso. E aí dá muito certo se você for aplicar nesse contexto.
Então, no primeiro a gente vai aplicar, a gente vai falar sobre o protagonista, que é a explicação, a apresentação, exposição do seu personagem principal. O segundo momento é onde a gente vai dar uma explicação. Você vai contextualizar, você vai explicar melhor aquilo que tem a ver com a história que você apresentou no parágrafo seguinte. Enfim, você vai dar mais detalhes, mais explicações sobre aquilo que você está falando, ok? Uma coisa que é muito importante no PHSA, que faz parte também das histórias aí hollywoodianas, é muito necessário, muitíssimo necessário, e a sua copy não vai dar certo se você não apresentar um objetivo e se você apresentar um conflito, ok? Lembra que eu expliquei sobre a minha jornada do herói, bem em linhas gerais? E aqui é a mesma coisa, a gente vai apresentar um conflito e aí esse conflito vai ser solucionado. A solução a gente vai entregar na etapa seguinte: protagonista, problema, explicação, solução, ok? Tá ficando claro isso de como você vai montar no seu texto? E aí a última etapa é realmente a chamada para ação, novamente o nosso CTA. Bom, pessoal, Johnson, que tá aí agora comigo. Chegamos ao fim, expliquei as 4 partes, as 4 estruturas das copies, né? E também expliquei sobre, além das 4 estruturas, dentro de cada estrutura, quais são as suas subpartes. Ficou claro, pessoal? Contem aí pra mim como tá, se vocês têm dúvida, se quer que eu dê algum exemplo mais específico pro negócio de vocês. Contem aí pra mim. Luciana tá falando aqui pra gente, perguntando se eu vou mandar no grupo. Lu, eu posso mandar. Eu já mandei ontem, tá? É o material que eu mandei ontem, que é onde eu expliquei todas essas estruturas. E aí, eu dei lá o passo a passo, né? Assim, o que é cada uma e o que você tem que fazer em cada uma. Eu já mandei ontem, mas me chama inbox ou lá no grupo mesmo, que aí eu mando novamente para quem não recebeu ou para quem entrou hoje e ainda não teve acesso a esse material, tá? Passo sim. Mas o que? Tem alguém aí com mais alguma dúvida? Bom, galera, acredito que seja isso. É muito importante que vocês tenham conhecimento de copy. Lembra, gente, copy é um conhecimento milenar. Isso daí é muito antigo. Eu não tô tirando de trás da orelha. E a gente tem poucos copywriters no Brasil, né? Pessoas que realmente sacam de copy. Então, isso faz toda a diferença na sua taxa de abertura de e-mails. Faz toda a diferença na sua venda final, né? No seu resultado de vendas. Faz toda a diferença quando você vai publicar um post. Então, você pensar numa estrutura pré-pronta e transpor isso para o seu contexto vai te ajudar muito, porque você não tem que ficar inventando a roda, porque são caminhos, são mares antes navegados por muitas outras pessoas que já testaram aquilo que dá certo e que dá errado. E aí você vai somente aplicar no seu contexto e pode ir sem medo, ok? Porque não é porque é muito utilizado que já vai estar batido. Porque a gente está sempre mudando os contextos, as palavras e as abordagens. Então, tá tranquilo. E ao mesmo tempo, isso vai te ajudar principalmente para aquelas pessoas que estão começando, porque depois, quando você já tem uma certa habilidade, uma certa prática, você já faz isso aqui de olho fechado. Você já nem sabe mais se você tá fazendo a ida, se você tá fazendo isso, se você tá fazendo aquilo, você só pega e faz. Você pega um texto e começa a escrever. É igual a gente que é jornalista e que vai escrever matéria, você nem sabe mais se é o lead, se é isso, se é aquilo que você tá fazendo. Você simplesmente faz, porque aquilo já tá meio que no piloto automático pra você, entendeu? Mas pra quem tá começando, eu acho interessante vocês seguirem sim esse passo a passo, porque é algo que já é testado, já deu certo, já deu resultado, e enfim, não tem que ficar tentando inventar algo que já é utilizado, ok? Bom, galera, acredito que seja isso. Se houverem outras dúvidas, pode mandar para mim, vai ser um prazer responder. Quem quiser entrar lá no grupo, eu vou mandar o material para vocês.
E é isso por hoje. Um beijo e até a próxima!